Vou começar então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos de avaliação do transtorno de ansiedade generalizada, continuando a apresentação de semana passada. Nosso grupo é composto por Igor Barreto, Matheus Nogueira, Mariana Osório Neubauer, Júlia Teix Bortolotti e Kátia Nunissá. Meu nome é Júlia, eu sou estudante de graduação de Psicologia na Universidade Católica de Petrópolis. Gosto muito da área de neurociência e de neuromodulação. E atualmente, junto com a Marinita, a gente é estagiária do Instituto Lume, onde a gente faz pesquisas nessa área de neuromodulação. Aí, se Marinita... Meu nome é Marianita, como a Julia falou. Eu também sou estudante de psicologia do sétimo período, mas faço na Unifase. E é uma área também que me despertou muito interesse. Agora a gente vai começar a falar, né, uma visão geral do que a gente vai apresentar hoje. Primeiro a gente vai falar sobre a introdução, sobre relembrando mesmo o que é o transtorno de ansiedade generalizada. Depois a gente vai falar um pouco como que funcionam os instrumentos. No segundo tópico, a gente vai falar sobre, de fato, os instrumentos, né? Quais são os tipos de instrumentos que são recomendados para o transtorno de ansiedade generalizada. Depois, a gente vai focar nos desafios desses instrumentos no Brasil. Posteriormente, na análise dos instrumentos, qual o grau de confiabilidade, de eficiência e tudo mais. E, por último, a gente vai concluir com 2 estudos de casos para a gente debater aqui no grupo. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho o que é o transtorno de ansiedade generalizada, quais são os sintomas. De acordo com o manual DSM-5 revisado, o transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado por sintomas de preocupação excessiva e incontrolável sobre aspectos da vida cotidiana. É uma preocupação desproporcional com situações corriqueiras que podem interferir no funcionamento social, ocupacional e no cotidiano do indivíduo. A gente sabe que muitos pacientes que têm esse transtorno, né, muitas vezes são mobilizados nas atividades do cotidiano, porque simplesmente essa preocupação é tão excessiva que eles não conseguem fazer as atividades do dia a dia, como ir para o trabalho, que é uma coisa essencial, fazer uma atividade que é importante. Então, esse transtorno ele pode ser bastante prejudicial para essas pessoas que passam por esse tipo de transtorno. Além dessa preocupação, né, a gente tem também inquietação, dificuldade para dormir, cansaço, irritabilidade, sudorese e tremores. E para a gente fazer esse diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, a gente precisa esperar esse acompanhamento, né, por 6 meses para a gente ter um diagnóstico definitivo. E quando que a gente, né, o que é esses instrumentos de avaliação? O que eles fazem? Eles são questionários, são perguntas, escalas feitas de uma forma padronizada, que é utilizado para a gente entender, analisar os sintomas daquele indivíduo, os comportamentos e os aspectos psicológicos ou clínicos. Então, a gente consegue, de uma certa forma, mensurar, né, através desses instrumentos, o grau da ansiedade, da depressão, como que esses sintomas eles afetam a pessoa, né? A gente consegue ver uma intensidade ali, e isso ajuda muito no diagnóstico, né? Então, ajuda na identificação de condições, mas não só isso, no acompanhamento também. Então, quando você recebe um paciente na clínica, é muito interessante que você vá acompanhando essa mudança, né, conforme você vai aplicando as intervenções e conforme você vai acompanhando o histórico do paciente, para ver o que realmente, né, como que está indo a evolução dele. Então, esses instrumentos são muito interessantes para isso. Também para o planejamento terapêutico, né, contribuem para direcionar o tratamento de acordo com a necessidade do paciente, suporte à decisão clínica, né? Isso pode ajudar os psicólogos, as pessoas que trabalham nesse campo, a tomar decisões, né, em relação aos dados obtidos nesses instrumentos. A pesquisa científica também, muitos estudos utilizam esses instrumentos para mensurar a intervenção que eles fazem nos estudos. E também na triagem inicial, né, que é bem interessante também. Você pode detectar precocemente alguns tipos de dificuldade do paciente. Complementando a fala da Júlia, a gente percebeu que a utilização desses instrumentos, então, é de grande ajuda, de grande apoio
é uma grande aliada, né, nesse processo terapêutico, na prática clínica, mas ele não deve ser também a coisa mais importante ou então levado como verdade absoluta. E a gente vai até comentar isso mais para frente do nosso trabalho também, não usar apenas um instrumento como uma verdade absoluta, porque dentro de um processo de avaliação, dentro de um contato com o paciente, existem outros tipos de instrumentos que são muito importantes e devem ser levados em consideração também. O contato, os encontros, a observação, a escuta ativa, e eles são elementos que são essenciais, e eles também estão dentro de uma avaliação, não só os instrumentos. Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de instrumentos de avaliação que a gente encontrou, né, para avaliar o transtorno de ansiedade generalizada. A gente vai começar com o GAD-7 e o GAD-2. Eles são, né, instrumentos de avaliação especificamente feitos para o transtorno de ansiedade generalizada, né? O nome desse transtorno em inglês é Generalized Anxiety Disorder, que representa essas siglas aqui, por isso que ele tem esse nome. O 7 é pela quantidade de perguntas que tem. O GAD-7 tem 7 perguntas e o GAD-2 tem 2. Os dois são bastante eficientes, né? Bastante validados. Eles são ótimos para ajudar a acompanhar e identificar esse tipo de transtorno. Só que o GAD-2 ele é bem mais curto, e isso é devido ao contexto, né, que você vai utilizar esse questionário. Ele é bem útil para questões, contextos que são bem mais rápidos, e ele é bastante apropriado, né? Eu vou trazer aqui para vocês dois links, eu vou entrar nesses dois para vocês verem quais são as perguntas, né, que a gente tem. Traduzir para o português para facilitar. Para o GAD-7, a gente tem essa pergunta. Nas últimas 2 semanas, com que frequência você foi incomodado pelos seguintes problemas? Sentir-se nervoso, ansioso ou tenso? Não ser capaz de parar ou controlar a preocupação? Preocupar-se demais com coisas diferentes? Problemas para relaxar? Estar tão inquieto que é difícil ficar parado? Ficar facilmente irritado ou irritado? Sentido, é que eu acho que é a tradução, né? Mas sentindo medo como se algo terrível pudesse acontecer. E aí o paciente responde esse questionário com essas opções, de jeito nenhum, vários dias, mais de metade dos dias, quase todos os dias. Depois que você faz, você soma os pontos, né, ele te dá aqui como você analisa esses dados. Né, se sua pontuação for de 0 a 4, ansiedade mínima, se sua pontuação for de 5 a 9, ansiedade leve, de 10 a 14, ansiedade moderada e maior que 15, ansiedade grave. Então, só prestar atenção, né, também, que essas duas perguntas, né, sentindo-se nervoso, ansioso ou tenso, e não ser capaz de parar ou controlar a preocupação, elas são as mesmas perguntas que são utilizadas no GAD-2, como a gente vai ver aqui também. Deixa eu carregar. Então, o GAD-2 é composto pelas primeiras 2 perguntas do GAD-7, mas eles também têm uma eficácia bem positiva. A gente também pode utilizar outra escala, que é a escala de depressão, ansiedade e estresse. Essa escala é muito interessante porque ela não avalia só a ansiedade, ela avalia os níveis de depressão e estresse, e isso pode colaborar com uma análise, né, mais extensa e mais compreensiva sobre a situação do paciente. Essa escala é uma escala de 21 itens que avalia a depressão, como eu falei, ansiedade e estresse nas últimas semanas. Contém 7 itens pontuados de 0 a 3. Eu não vou entrar nesses links porque a gente mencionou a gente vai mencionar várias escalas e tudo mais, e aí o tempo acho que é corrido para a gente mostrar todos. Mas vou deixar depois o slide disponível, é só vocês clicarem no link e vocês vão ter acesso aos questionários. A gente também pode utilizar o inventário de ansiedade de Beck, que é um instrumento composto por 21 itens que avaliam sintomas de ansiedade, como medo, inquietação, tensão muscular e preocupação excessiva. Ele é muito interessante porque ele é bem completinho, né? Tem 21 questões. Ele não é específico para o transtorno de ansiedade generalizada, e ele avalia assim, questões não só psicológicas, mas também fisiológicas, como tensão muscular ali, comportamento do indivíduo, então ele é bastante útil, assim. A resposta é feita por um autorrelato, utilizando uma escala de 0, quando a ausência do sintoma, e 3, intensidade severa, com base nos últimos dias. A gente também pode utilizar o Hamilton Anxiety Rating Scale, que é uma escala que contém 14 itens e avalia a ansiedade psíquica, como agitação mental e sofrimento psicológico, e ansiedade somática, que são sintomas físicos relacionados à ansiedade.
Essa escala não possui perguntas padronizadas, mas apresenta níveis aceitáveis de confiabilidade entre avaliadores. Os itens são pontuados de 0 quando ausente e 4 severo. E já vou deixar claro, né, que eu e a Marita, a gente pesquisou muito sobre, e a gente não achou nenhum tipo de estudo que mostre uma adaptação, né, desse questionário para o Brasil. E a gente vai falar mais disso mais para frente. Tem esse questionário também que é bastante interessante, o PSWQ, que ele serve para ajudar a gente a medir a preocupação excessiva em adultos. E essa característica é um sintoma principal, né, no transtorno de ansiedade generalizada. Então, a gente pode utilizar esse instrumento também para avaliar o transtorno de ansiedade generalizada. Ele ajuda a distinguir esse transtorno de demais tipos de ansiedade e ele pode ser bem útil também. O inventário de ansiedade traço e estado. O que é ansiedade traço e ansiedade estado? A ansiedade traço é uma ansiedade que ela acompanha o indivíduo ao longo do tempo, como se fosse um traço de personalidade mesmo, né? Pelo que eu estava vendo. E o traço estado, ele já é uma ansiedade corriqueira, né? Que ela é momentânea, de um estado mesmo. E esse inventário auxilia a distinguir esse tipo de ansiedade e pode ser usado em contextos clínicos para diagnosticar ansiedade e diferenciá-la de transtornos depressivos, além de ser empregado em pesquisas para medir o sofrimento dos cuidadores. Também é uma escala bem importante. Também tem a Hospital Anxiety and Depression Scale, que é uma escala que ela avalia o nível de ansiedade e depressão, principalmente no contexto hospitalar, mas ele também pode ser utilizado em outros contextos. São 14 itens, sendo 7 para avaliar ansiedade e 7 para avaliar depressão, e é projetada para ser fácil de aplicação, sem exigir que o paciente tenha um diagnóstico prévio antes. Cada item é pontuado de 0 a 3, permitindo que os resultados indiquem gravidade de sintomas em cada área. Tem esse questionário também, que ele é um questionário infantil, o que penso e sinto. Ele é feito para criança, então se você olhar as perguntas dele, são bem para o mundo da criança mesmo, né? Então são perguntas bem feitas assim para a infância. Igual eu falei aqui, né? Ele facilita a compreensão de como eles percebem e lidam com suas emoções em diferentes situações. Na outra apresentação, a gente viu, né, que o transtorno de ansiedade generalizada é mais difícil em crianças, né? A quantidade de crianças com esse transtorno é bem menor, mas ainda assim existe. E esse é um tipo de instrumento que pode ser utilizado, né, para ajudar a gente a entender o que se passa com aquela criança. A escala é composta por um conjunto de perguntas ou afirmações adaptadas para a faixa etária infantil, de forma que as crianças possam expressar suas experiências emocionais de maneira acessível e compreensível para eles. Por último, a gente trouxe esse questionário, que ele é o inventário de ansiedade geriátrica. Ele é especializado, né, tem um foco para pessoas idosas. É um instrumento desenvolvido com 20 itens que avaliam preocupações excessivas, tensão física e dificuldades emocionais relacionadas à ansiedade. Então, esses foram os instrumentos que a gente trouxe para a apresentação de hoje e tem relação, né, que pode ser utilizado para avaliar transtornos de ansiedade generalizada ou outros tipos de ansiedade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos e os desafios deles no Brasil. Durante a nossa pesquisa, um dos primeiros artigos que a gente achou foi esse, que é uma revisão sistemática dos instrumentos para avaliação da ansiedade, especificamente com a população brasileira, e foi assim um achado que foi, ele fala sobre diversos instrumentos, né? Fala quase todos ou todos sobre ansiedade, mas infelizmente ele é de 2011, então não é tão recente assim, mas é um tempo bom. Então a gente achou muito interessante trazer para cá, dentro do artigo, né, dessa revisão sistemática. Foram consultadas diversas bases de dados e também foi feita uma busca complementar, que foi foi a consulta à lista dos testes como parece. Desculpe, gente. No SATEP-C. O SATEP-C, ele é um site que ele foi desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia e ele foi feito para avaliar a qualidade técnico-científica desses instrumentos psicológicos que são usados. E aí, dentro desse teste, ele mostra os testes que estão favoráveis, que estão com as pesquisas em dias, ou então os que antes estavam e aí ficaram desfavoráveis, os que são privativos para a atuação dos psicólogos, os que não são. É um site bem interessante.
e bem maneira. E também foi feita uma consulta com duas pesquisadoras que trabalham diretamente com o transtorno de ansiedade. Dentro desse estudo, eles, além de trazerem diversos instrumentos, eles separaram esses instrumentos em 7 categorias. Aí a primeira é ansiedade como construto global, diversos transtornos psiquiátricos, PA específico, contexto específico, característica específica, saúde mental de forma geral e outros escopos. Os que foram ditos como ansiedade como construto global, a gente trouxe porque eu acho que cabe mais no nosso tema, mas dentro desse artigo, também está nas referências, a gente pode disponibilizar eles para vocês, a ansiedade, ela tem diversos aspectos enfim, tem muitos instrumentos que são mais específicos. O que é interessante, podem ter críticas, enfim, é um assunto que dá para se falar bastante, mas a gente trouxe os principais, né, que trabalham a ansiedade como um construto global, que foi o inventário de ansiedade traço-estado, o que penso e sinto, escala de Hamilton, a geriátrica, a ansiedade de Beck e a ansiedade para adolescentes. A maioria desses a Júlia já falou, então eu trouxe só para mostrar realmente que estava no artigo. Enfim, pode passar. E aí, durante as nossas pesquisas, a gente foi dar uma olhada também no SATEP-C e o inventário de ansiedade traço-estado, ele atualmente está desfavorável no SATEP-C, então não foi refeita o estudo, né? Porque para eles continuarem favoráveis no SATEP-C, tem que refazer sempre o estudo e não foi refeito, ele está desfavorável, mas como a gente vai ver mais para frente no nosso estudo também, ele é um estudo que ele tem uma confiabilidade muito boa, então, assim, ele está desfavorável, mas assim, é bom também. Pode fazer. E a conclusão desse estudo foi que tem muitos instrumentos disponíveis para avaliação de ansiedade e do transtorno de ansiedade generalizada, e a maioria deles são instrumentos adaptados com a adaptação transcultural, e, é, e essa adaptação ela é recorrente, a mais recorrente, a mais prática, em relação a construir um novo instrumento. Mas, quando a gente está falando de instrumentos de avaliação, tem muitos critérios que eles devem ser levados em conta. Porque a gente está aplicando uma estrutura? Tem. Diferença cultural, tem diferença de valores, e entre outras coisas. Então, isso pode afetar o resultado final desse instrumento. Então, é uma coisa que deve ser pensada e avaliada com muito cuidado. E também dentro do SATEPSI, a gente pesquisando encontrou essa escala de ansiedade transdiagnóstica, que não foi fácil, a gente não apareceu nos artigos que a gente encontrou, mas como ela estava favorável no SATEPSI, eu achei interessante trazer. Não encontrei ela por aí para mostrar também, mas achei de bom tom trazer por curiosidade mesmo. E falando um pouco mais sobre esse processo de adaptação do instrumento, foi isso que a gente vem falando, é muito importante que esses conceitos e os domínios que foram examinados tenham a sua adaptação própria. Então, cada item e cada termo, ele tem que representar, o que representava na cultura anterior, tem que representar essa outra população, porque a gente está fazendo uma avaliação dessas pessoas que estão inseridas dentro de uma cultura e dentro de um contexto completamente diferente. Então, equivalência semântica, linguística, contexto, entre todas essas informações que eram originais e foram traduzidas, tem que ter uma análise profunda sobre isso, além das questões psicométricas também dos instrumentos. Então, essa adequação conceitual tem que ser feita com bastante cautela. Além disso, foi uma coisa que a Júlia trouxe também, tem diversos instrumentos que são mais específicos. Por exemplo, o que penso e sinto, que é para criança, ou então o GAI, que é para pessoas mais idosas. Então, a população alvo desses instrumentos também deve ser considerada e pensada
para fazer uma melhor adaptação para esses instrumentos. E dentro de um artigo que a gente encontrou falando sobre essa adaptação, o autor trouxe um ponto que seria uma discussão com o autor do instrumento original sobre essas alterações, né, para fazer a tradução, enfim, eu achei muito interessante, porque a pessoa que construiu pode esclarecer algumas coisas, enfim, eu acho que é um passo importante. Então, a fragilidade, ou então a falta de todos esses procedimentos, quando a gente está falando do processo de adaptação, se não forem feitas de forma adequada, podem impor limites na utilização científica desses instrumentos e também acabar com esqueci. Podem atrapalhar o resultado final desses instrumentos, né? Gente, sumiu a palavra. Confiabilidade? Confiabilidade, isso. Desculpa, gente, tô nervosa. Mas, enfim, então isso pode atrapalhar a confiabilidade do instrumento. Então, é relevante, sim, seguir todos esses padrões para fazer um processo de adaptação correto e eficaz para tudo ficar muito bem. Show, tá certo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a análise dos instrumentos, né, para a gente ver essa confiabilidade, a validade que a gente encontrou. Eu e a Marinda, a gente procurou vários artigos, né, que buscam ali falar sobre como que a gente vê a validade desses instrumentos, tanto do GAD-7, GAD-2, todos os instrumentos que a gente falou anteriormente. É preciso mencionar que a gente teve muita dificuldade para encontrar esses artigos, muitos deles eram pagos e estavam totalmente inacessíveis. Os que a gente achou válidos são interessantes, mas ainda são bem escassos. E fora isso, a gente, alguns artigos que a gente utilizou também foram específicos de alguma situação. Por exemplo, a avaliação do inventário de Beck num grupo de pessoas em pré-operatório. Não o instrumento em si, mas o instrumento em determinado contexto. Isso devido à dificuldade de artigos disponíveis para a gente entender, né? A gente criou uma tabela, né, com todos os artigos que a gente encontrou sobre cada instrumento, e a gente tentou aqui preencher essa tabela com todas as informações que a gente tinha disponíveis. Então, sobre o GAD-7, a gente descobriu que esse instrumento ele foi feito pelos Estados Unidos, ele foi adaptado pelo Brasil, o nível de sensibilidade dele é de 0,83, que é um ótimo número, especificidade de 0,84 e de confiabilidade de 0,92. A gente não encontrou questão sobre validade, e a gente retirou esses dados do artigo Flume. Esse estudo aqui sobre o GAD-2 também foi do mesmo autor e do mesmo artigo, né? Também foi produzido nos Estados Unidos, foi adaptado também. A sensibilidade é menor do que o GAD-7, então a gente pode ver aqui, né, 0,76, especificidade 0,81, confiabilidade 0,82. Então, por mais que o GAD seja muito prático, assim, né, a gente tem que realmente ver se o contexto ele exige essa rapidez, se não exigir é melhor o GAD-7, mas se for uma questão mais rápida, o GAD-2 funciona muito bem. A gente tem o inventário de ansiedade do Beck, que ele foi também feito nos Estados Unidos, adaptado. A gente só conseguiu encontrar as informações para esse estudo de confiabilidade de 0,94 e a validade igual a 0,51. Esse estudo foi de Friedrich, eu não sei falar. A gente também tem o DAS-21, que é aquele instrumento que avalia ansiedade, estresse e depressão. Esse foi feito na Austrália, foi adaptado para o Brasil também. Sensibilidade 0,29, especificidade 0,93 e desse autor. E o inventário de ansiedade de Hamilton foi feito no Reino Unido. Esse não foi adaptado, a gente não encontrou nenhum estudo que comprove que ele foi adaptado para o Brasil. Então, todas as informações que a gente teve, realmente ele não passou por uma adaptação, só uma tradução. Né? Isso que envolve, que a Maria estava falando, né, que realmente essa não adaptação para o Brasil, né, para a população brasileira, economicamente, todas as situações, é muito importante também avaliar. Então, mais estudos precisam ser feitos sobre o Hamilton A e também demais estudos, né, sobre os outros instrumentos. Então, confiabilidade 0,74, a validade variou entre 0,63 e 0,75.
Sobre o IDATE, que é aquele do ansiedade traço estado, né, ele também foi produzido nos Estados Unidos, foi adaptado com fiabilidade 0,8. O RADS também, que é o de ansiedade e depressão no hospitalar, foi produzido nos Estados Unidos, adaptado 0,8, 0,89, 0,34. Esse aqui é o que penso e sinto, aquele infantil que a gente falou. Estados Unidos também, adaptado 0,85. O instrumento voltado para o público idoso, Austrália, né? Ele já foi adaptado, pontuação 0,91 com confiabilidade. E o PSWQ também foi produzido nos Estados Unidos, foi adaptado e a confiabilidade 0,85. Né? E a gente destaca aqui novamente que não tem assim, tantos artigos nessa área e que realmente é importante a gente investir nisso, né? Porque a gente utiliza muito esses instrumentos. Então, a gente vai concluir com o estudo de caso, né? Ainda não, calma aí. Primeiro a gente vai falar sobre, né, depois de assistir todos esses instrumentos, quais instrumentos a gente pode usar, né, para os pacientes. É recomendado que a gente utilize mais de um instrumento, né, porque como a gente viu, né, se vocês quiserem olhar também com calma as questões, cada questionário, só um parênteses, eu tô com minha cachorrinha aqui no quarto, então se vocês escutarem alguma coisa, ela tá fazendo barulho. Mas, enfim, cada questionário, né, ele tem uma pergunta diferente que ajuda a avaliar intensidade, frequência e sintomas diferentes. Então, é importante que a gente utilize uma diversidade de instrumentos. Mas a gente dá um foco aqui no GAD-7 e no GAD-2, porque eles são propícios para transtorno de ansiedade generalizada. E né, ele ajuda para um diagnóstico mais preciso. Então, é isso. E apesar também da importância de todos esses instrumentos, a gente vai reforçar aqui que tem uma carência muito grande desses estudos de validação, então é uma coisa que tem que ser incentivada cada vez mais para que todos esses instrumentos eles estejam adaptados da maneira correta, né, da maneira é, transcultural e, enfim. Então, esses testes são utilizados mesmo sem essas adaptações, então é um investimento muito importante, é, porque se esses instrumentos não refletirem exatamente as especificidades culturais, linguísticas e socioeconômicas da nossa população, então tem um comprometimento, sim, com a sua eficácia. Então, eu acho que é um investimento muito importante para a gente fazer para os nossos instrumentos de ansiedade, não só ansiedade, acho que existe uma carência muito grande em todos os instrumentos de avaliação psicológica. Então, acho que é um ponto que a gente está reforçando aqui. Isso. Deixa eu passar para o próximo, então. Bom, agora a gente vai fazer um estudo de caso. Essa parte é mais para a gente fazer uma interação mesmo, né? Como a gente sabe que tem várias pessoas aqui que atendem, que aplicam esses instrumentos, a gente queria saber, assim, trocar uma experiência mesmo, né? Então, eu vou começar a introduzir aqui um caso da Juliana, que é um caso fictício. Juliana tem 27 anos, trabalha como professora e nos últimos 6 meses tem sentido uma preocupação constante com sua rotina diária. Ela relata que frequentemente pensa se está fazendo um bom trabalho, se os alunos estão aprendendo o suficiente e se seus colegas e superiores a consideram competente. Essas preocupações acompanham ao longo do dia, e mesmo quando tenta relaxar, sente que sua mente não desliga. Ela também percebeu um aumento na tensão muscular, principalmente nos ombros e pescoço, além de dores de cabeça frequentes. Nos dias mais estressantes, sente um aperto no peito e dificuldade para respirar profundamente, mas nunca teve uma crise intensa de ansiedade. Sua qualidade do sono piorou, demora para dormir e acorda várias vezes durante a noite, pensando em tarefas inacabadas ou possíveis problemas futuros. Apesar disso, Juliana ainda consegue cumprir suas responsabilidades e socializar com os amigos, embora muitas vezes sinta que não está totalmente presente, pois sua mente está ocupada com preocupações. Ela gostaria de aprender estratégias para lidar melhor com a sociedade e reduzir a sensação constante de inquietação. Quais instrumentos de avaliação que vimos anteriormente poderiam ser aplicados para avaliar o nível de ansiedade de Juliana e confirmar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada? Aí eu abro para vocês, né, quem quiser falar, enfim, fiquem à vontade.
Olha, antes, Excelente. muito bom. Vai aí, Kátia, fala aí, fala aí. Não, não, fala você. Olha, muito, Adorei. muito bom eu me colocar aqui para aprender com Júlia e Marianita, e eu estou falando sério, né? Muito bom mesmo. Muito bom. Feliz aqui em, em escutar tudo isso aí que vocês falaram sobre esse estudo muito, muito meticuloso, né? É simples, objetivo, introdutório, mas bem meticuloso dessas escalas. Mas vocês fizeram uma pergunta aí, eu não posso fugir dela, não, porque eu tenho que responder direitinho, né? Se eu não estiver respondendo certo, vocês me falam aí. Então, a Juliana, 27 anos, eu pensaria o seguinte, né? Eu iria para aquelas escalas que eu tenho mais ambientação, principalmente a de Beck, e aí eu penso o seguinte, Juliana, ela traz ali uns aspectos como, por exemplo, se os alunos estão aprendendo, se os colegas consideram competentes, né? São dúvidas que ela tem, mas eu imagino que essas dúvidas já tragam ali ideias de que ela já deve fazer uma avaliação que nem tanto, que não é tão bom, com algumas crenças ocultas do tipo eu não sou boa, não é o suficiente para tal desafio, e talvez isso não seja assim claro para ela. E aí eu fico pensando que a escala de Beck ajuda também para, na medida que ela vai respondendo, ela vai fazendo uma possibilidade de melhor compreender as suas reações internas ali, num processo de psicoeducação, né? E aí eu vejo aqui no segundo parágrafo que já está repercutindo no corpo, né? Já tem sintomas no corpo. E no terceiro parágrafo eu vejo que já está afetando a qualidade de vida dela, né? Aquela vida um pouquinho já bastante sofrida de quem vive uma ansiedade flutuante ali. Ah, eu iria na de Beck, né? Não sei o que vocês acham disso. E Eu mais? acho que está certo o que ele respondeu, então, então tá bom, eu vou deixar Não, ele. mas podem falar mais, gente. Todo mundo aqui pode falar. Então, eu É isso adorei. que a gente falou, às vezes não precisa ser só um, assim, é bom mais de um para a gente confirmar nosso respeito. A gente tem uma tendência, óbvio, de ir para as escalas que a gente mais conhece, né? Então, eu entendo perfeitamente que o Carlos, como um terapeuta TCC, entenda a Beck como um caminho ótimo, né? Porque está alinhado com a linha de intervenção que ele usa. Eu, como pesquisadora, eu também gosto muito da Beck, também escolheria a Beck fácil, mas eu, como pesquisadora, vejo que na maioria dos estudos a Hamilton é a mais usada. Então, se eu quero comparar meus resultados com os dos outros pesquisadores, eu acabo tendo que usar um instrumento que o pesquisador do mundo inteiro usa, que é a Hamilton. Mas aí, quando eu lembro delas falando quais as escalas melhores na análise que elas fizeram, elas falaram do GAD-7 e GAD-2, que são escalas desenvolvidas para os Estados Unidos, dentro da lógica do DSM-5, que também é uma ferramenta diagnóstica para norte-americanos. O mundo inteiro prefere usar a CID-11, os Estados Unidos que usa o DSM-5, e ficamos nós brasileiros. Aí, nós brasileiros aqui olhando para essa situação e pensando, eu acho que vocês estão me deixando com mais dúvida do que com certezas, meninas. Eu vou trazer, então, mais lenha na fogueira. Cada um vota numa, eu vou votar numa que ninguém votou. Considerando esse caso específico, né, que tem uma cara de caso clínico, paciente jovem, eu aproveitaria essa escala de ansiedade, depressão e estresse, porque pode ser um caso de estresse, de repente mudou algo no trabalho e a demanda ficou grande, e aí o relato é de ansiedade, mas é outra coisa acontecendo. Pode ser que tenha sintomas de depressão envolvidos, mas é muito mais fácil falar da ansiedade. A depressão é um pouco ainda mais difícil de dizer, né, de assumir, um pouco mais tabu. Então, pensando numa utilidade clínica, numa avaliação mais abrangente,
eu iria para essa outra escala aí, que eu esqueci o nome agora. 10, 21. 21. Uhum, E a uhum. eu gosto muito, ela é muito simples, são 21 itens e bem legal. Eu acho que ela. E ela se alinha muito com o Beck e com Hamilton, eu acho. Então, nossa, muito boa a reflexão que vocês trouxeram para a gente. Agora, eu queria depois, mas eu vou deixar os outros falarem, que a gente voltasse no slide da análise que vocês fizeram, porque eu acho que ali tem umas coisas interessantes para a gente olhar. Mas deixa as pessoas falarem primeiro, se quiser até tirar o slide por enquanto, para as pessoas falarem. A gente não tem muito tempo, mas é legal ouvir todo mundo. Você não tirou, não, querida. Tem que interromper compartilhamento no vermelho. Peraí. Mas não, sabe? Ele ainda tá. Ele que, acho que essa mensagem sumiu pra mim. Peraí. Ainda tá compartilhando? Não, não, já parou de Não, compartilhar. agora está ótimo. Ah, tá. É, Então, Igor, Gilberto, Mariana, o que vocês acharam aí da apresentação e quais são as suas contribuições? Boa noite a todos aí. Primeiramente, parabenizar as meninas aí. Foi uma excelente apresentação, muito explicativa. Tá certo? Assim, eu não sou da área de saúde mental, então assim, não tenho muito compartilhar a questão do diagnóstico e de utilização dos casos, que eu não costumo utilizar no meu dia a dia. Mas, como pesquisador, o que eu posso falar é o que Kátia falou, né? Realmente, quando a gente lê os estudos, lê as revisões temáticas com meta-análises, né? Hamilton é, se vou chutar um número aí, 90% das vezes utilizado, entendeu? Então, num contexto de pesquisa aí, pensando na maior reprodutibilidade dos dados, de comparações aí, o Hamilton realmente se sobressairia, né? Assim, não considerando outros aspectos, né? Mas acho que é isso. O resto aí passar a palavra para os outros colegas aí para ajudar mais um pouquinho. bom, algo que me ocorreu aqui, enquanto a gente olhava, né, esse trabalho tão, como eu falei, meticuloso sobre as escalas, né? E acaba que eu sempre vou na direção do que tem sido até então a ênfase do meu trabalho clínico, dois aspectos relacionados às escalas. Um é não só a possibilidade de se obter ali uma ideia de qual nível do estado emocional que o sujeito está, né, com relação, nesse caso aí, à ansiedade, mas também a possibilidade de que, ao longo do preenchimento da, da, da escala pelo questionário pelo paciente, ele tem a oportunidade de ler e se organizar nas ideias, né, se localizar com relação a isso realmente acontece quando eu estou nessa situação, que é um aspecto de psicoeducação, isso por si só é terapêutico, né? Esse aspecto. O outro aspecto é escalas, instrumentos bastante interessantes e úteis, não só terapeuticamente, mas para pesquisa, mas a gente não pode esquecer da interação paciente ou sujeito da pesquisa e escala, né? No momento em que ele está preenchendo, eu acho que uma condição fundamental, não, acho não, né? Uma condição fundamental, tanto para utilizar para os benefícios da escala, quanto para a maior fidelidade ali do resultado, o sujeito tem que estar motivado para responder aquilo, né? Então, a observação do aplicador em como está a interação do sujeito com a escala, se ele está interessado, se ele está ali atento ao que ele está lendo, se ele se interessou em atender aquela escala a convite do aplicador, né? Em toda essa observação, para que a gente consiga ter depois, no resultado da escala, um indicativo, né? Não uma revelação, como as garotas falaram, né? Não ali uma revelação do estado do sujeito, mas um bom indicativo confiável do estado do sujeito. Mas o quanto é importante a gente olhar esse estado de motivação e a forma como o sujeito interagiu. Algumas pessoas não são ali, né, muito adeptas
ou familiarizados, ou têm inclinação para responder, né? Uma preparação prévia antes dessa relação sujeito-escala. Então, e uma outra coisa que eu achei interessante, as meninas também, né, trouxeram uma abrangência da infância à fase do idoso. Eu achei isso bastante interessante. Então, esses comentários que me ocorreram aqui. Mariana disse que não está podendo falar, que está dirigindo. A outra, Mariana, não sei se quer falar, e Gilberto também. Senão, a gente podia voltar lá naquela análise que eu gostei muito, de dados psicométricos. A gente até tinha preparado um outro estudo de caso, mas aí, se preferir, a gente também pode já ir direto para a tabela também, mais por questão de horário, né, eu acho. Então, vamos lá para a tabela, que o pessoal não abriu coisa, que eu queria comentar algumas coisinhas aí. Coincidentemente, né, eu já orientei alguns trabalhos de validação. Então, eu ajudei a validar o DM4, que é o questionário para dor neuropática, a OFAS, que é um questionário para marcha de artrite reumatoide, um questionário do ombro, que eu nem lembro o nome do questionário, que é sei lá o quê, questionário of shoulder, sei lá o quê, um questionário sobre satisfação com o uso de tecnologias assistivas, e a primeira vez que eu estou desenvolvendo um instrumento novo, que é um questionário para avaliar a dor em crianças e adolescentes com doença falciforme. Então, eu estudei um pouquinho dessas histórias de validação, já trabalhei com psicometria, tanto para tradução, retrotradução, depois aplica na população-alvo, apresenta para os especialistas, depois vai para a população-alvo geral para poder chegar nesses dados todos. Quando você fala confiabilidade, Ju e Marianita, vocês se debruçaram sobre isso, é uma razão entre sensibilidade e especificidade. Então, não importa se Gente, peraí, vamos se os estudos de... Oi? Ah, saiu. Se os estudos que validaram a escala do Beck e a do Hamilton, que eu acho que foram essas... Ah, não, Hamilton tem. Qual é? Ah, não, escala de... Isso. A escala de Beck não apresenta sensibilidade e especificidade, mas sensibilidade e especificidade é uma coisa muito simples. Se você põe uma casela 4x4 e acomoda ali, você aplica dois instrumentos na mesma população e você compara quem respondeu sim e não em cada uma das perguntas que são comparáveis com o padrão ouro, você chega nisso aí. E aí, a razão disso que dá a confiabilidade, tá? Então, quando você diz que tem uma confiabilidade de 0,94%, isso quer dizer que é uma confiabilidade excelente, excelente. Então, não me importa se ele não botou sensibilidade e especificidade, mas é muito boa. A validade dele é um pouco menor do que a da Hamilton. Você vê que a Hamilton tem menos confiabilidade, mas tem mais validade. Então, acaba que essas duas elas são muito parecidas, muito parecidas. Já a GAD7 e GAD2 são muito boas, mas esse valor aí da GAD deve ser para a população norte-americana, pelo nome do autor. Qual é a confiabilidade dela aqui no Brasil, entendeu? Aí seria interessante que a gente pudesse ver, porque, às vezes, por exemplo, esse estudo que eu traduzi do português, eu acabei encontrando uma, viu, que saiu da Hamilton, só que é para ano 2023. Só que ela é para a língua portuguesa de Portugal, foi validada em Portugal.
Então, no Brasil não tem mesmo. Só que vocês sabem que para fazer uma validação de um instrumento desse, é um projeto que demora 2 anos para fazer. Por isso que eu acho injusto até o SATEPSI, sei lá como vocês falam, ficar botando prazo de validade, porque o que acontece no SATEPSI é isso, você coloca lá, validou um instrumento hoje, aí você vai e coloca lá que está válido. Você hoje conseguiu chegar àquilo. Você é obrigado a botar uma data de validade daquele instrumento. Aí você põe lá que, vamos dizer, que vai durar 10 anos. É um chute isso. Como que você sabe que em 10 anos aquelas palavras vão ter outro sentido? Porque teria a ver não validar de novo, não está válido mais, se o contexto mudasse muito, se as palavras mudassem muito, para aquilo não fazer mais sentido. Por exemplo, antigamente, quando a gente perguntava nível só, classificava as pessoas com nível socioeconômico, você perguntava quantos banheiros tem na sua casa, quantos carros tem, quantos quartos, quanto não sei o quê. Hoje, essas coisas não fazem mais muito sentido, porque as pessoas pararam de usar carro, então tem muito transporte público de qualidade, principalmente nas grandes cidades, e não ter carro não significa a pessoa ter um nível socioeconômico baixo. E já o número de banheiros aumentou enormemente nas casas. Antigamente, na minha casa, era um banheiro para 6 pessoas. Agora é um banheiro para cada 2 pessoas, a média. Então, faz sentido que na evolução do contexto sociocultural que a gente tenha que validar. Mas se a pergunta é sobre tristeza, sobre isolamento, não vai fazer muita diferença. Então, eu acho injusto, com alguns instrumentos, você botar a validade 2029, quando chegar naquela data, o SATEP se corta, diz, põe em vermelho lá à tarde e fala, não vale mais. Mas quem vai financiar a pesquisa para você fazer com mais 200 pessoas, tudo de novo para dizer que está válido? Se o SATEP se desse dinheiro para os pesquisadores, ok, mas não tem isso. Não tem financiamento de pesquisa no Brasil. Então, pessoalmente, eu acho que é uma coisa injusta a gente. E o SATEP é voltado para o uso de instrumentos por psicólogos, mas tem instrumentos como a Hamilton, como o DAS 21, que não são de psicólogos, não existe isso, de caiu. E o psicólogo não é proibido de usar. Então, pensando até nos psicólogos, se você quer respeitar o SATEPSE, a BEC é exclusiva do psicólogo, e eu vejo um monte de artigo que as pessoas usam sem ter pedido autorização para usar, sem ter pago para a editora para usar, entendeu? E isso ninguém denuncia, deixa aí sair, sai um monte de artigo usando BEC, até dizer chega. E, no entanto, é incoerência isso, pessoalmente eu acho. Então, só para vocês entenderem que essa coisa da validação psicométrica de um estudo é uma coisa mais complexa. Isso que eu queria chamar a atenção. Pode descompartilhar. E obrigada e desculpa, porque para variar falo demais. Vou ecoar e complementar a Kátia aqui, dizendo que a gente foi muito boa a apresentação, porque a gente, com essa tabelinha, consegue aprender como que avalia se o instrumento é bom ou não, se ele serve os nossos propósitos ou não. O SATEPS, ele é um critério. Ele vai dizer para o psicólogo somente se um instrumento pode usar ou não. Mas a gente, como pesquisador e como uma equipe multi, pode aprender a utilizar outros critérios para além do SATEPS. A gente consegue pensar de forma mais independente, e aí, nesse sentido, a gente lembra que tem instrumentos de uso exclusivo do psicólogo, uma questão, e instrumentos de vários tipos. E esses são mais interessantes, eu acho, no nosso contexto agora, assim. E aí a gente vai pensando como que favorece um ou outro. E aí, dentro desses instrumentos abertos, também é legal, acho que, complementar que tem instrumento que é do tipo escala, né, que a pessoa vai lá e marca muito, um pouco, mais ou menos. E o Hamilton é um instrumento do tipo orientação de entrevista.
Não é assim, pergunta que você lê e a pessoa responde. Ele está orientando a entrevista do especialista. E aí isso já fica ainda mais delicado, porque supostamente deveria haver um treinamento para a aplicação do Hamilton, tanto de depressão como ansiedade. E eu não encontrei nenhum treinamento escrito, eu também não sei de nenhum treinamento que se dá por aí. A gente acaba pegando o material e aplicando, é uma coisa bastante heterogênea, assim, também, né? E se a gente avalia o Hamilton, tem muitos índices que são passíveis de interpretação, que são subjetivos. Então, de fato, é um problema. Essa questão de medida dentro do mundo psicologia e psiquiatria, é uma questão que a gente poderia cuidar melhor e faz com que a gente, quando começar a discutir os estudos de neuromodulação, se um protocolo é bom ou não, esse é um fator que faz com que a gente esteja sempre diante de uma incerteza, né? A gente está buscando a melhor evidência possível, mas com essa humildade que a melhor evidência possível tem bastante limitação também. É isso, só essas Perfeito, reflexões. Matheus, perfeito, perfeito. Falando em treinamento, né, de novo eu aqui inclinando para aquela área que eu sou mais familiarizado, que é da abordagem clínica. Quando a gente fala em neuromodulação, né, o nosso estudo aqui é nos embasarmos nessas escalas e no conhecimento dos transtornos de ansiedade para entender a neuromodulação nisso. Da neuromodulação a gente aprende que existe um risco mínimo ali de convulsão, né? Mínimo, mas é necessário ser comentado, onde a gente até aprende no treinamento como lidar, caso aconteça algo assim. E eu acho então importante dizer, né, de novo, indo na direção do que o Matheus falou de treinamento, uma pessoa que esteja ali numa situação muito frágil, delicada, né, numa circunstância de vida muito fragilizada, que lendo atentamente uma escala de Hamilton, e principalmente a de Beck, ela pode ter um gatilho acionado numa questão ali e descompensar, né? É raro isso acontecer, mas o quanto precisa de um olhar atento ali do aplicador para conseguir detectar, prever, interromper, intervir, se isso acontecer, né? Algumas vezes eu aplicando isso em grupos de pessoas, né, a um olhar atento e a gente percebia que haviam oscilações. Se a gente encontra alguém, em estado, como eu comentei, bastante sensível e vulnerável, uma descompensação pode acontecer. Né? Eu acho que é um detalhezinho que, uma vez que você sabe disso, a aplicação é muito fácil, mas a observação desses detalhes são muito necessárias. Né? Então, esse é um detalhe aí do treinamento. Porque aparentemente é muito fácil, né? Perguntas fáceis, perguntas objetivas, é muito intuitivo e autodidata até a aplicação do teste ali, mas o cuidado não só com a validade do resultado, a fidelidade do resultado, quanto a preservação do sujeito. Quando estava estudando isso na faculdade, a professora falava, quando você vai pontuar uma escala que acabou de ser aplicada, você não vai primeiro, segundo, terceiro, você pula direto para o item que faz referência à ideação suicida. Se tiver um indicativo, você já vai começar uma intervenção, um plano de segurança, um encaminhamento, uma avaliação mais cuidadosa. Então, aí o que o Carlos fala é muito importante, né? Quando a gente está com psicólogo na equipe, lembrar disso. Quando a gente não está com psicólogo, pelo menos saber para que psicólogo ligar caso você detecte a possibilidade, a suspeita, né, de algo mais grave, assim. Perfeito também. Vocês estão arrasando. Esse grupo tá virando, vai virar referência. Daqui a pouco o YouTube vai ter mais gente querendo assistir a gente do que ver a Globo. Ai, ai. Muito boa a discussão, muito boa a apresentação. Maior orgulho de vocês, meninas ainda estudantes, fazendo uma pesquisa tão relevante. Vão
a gente vai conseguir fazer a nossa árvore de decisão, apresentar no simpósio e também publicar esses estudos, que está ficando bom o negócio. Muito bom esse grupo de trabalho, Igor, Matheus e as meninas. A gente tem feito aí um trabalho bem bonito. Quinta-feira a gente finaliza. E é muito bom essa parte de discussão também, que a gente aprende muito, assim. Você já tem experiência, aí a gente que é muito novo, assim, na área que nós estamos empreendendo, é muito válido, assim, pra gente. Todos os comentários, né, o ponto de vista de cada um é muito legal. Parabéns, meninas, está muito bom. Bom, vamos encaminhando aqui para o finalzinho do nosso encontro de hoje. Mais uma vez aí comentar o quanto foi bom esse encontro e essa discussão foi muito boa porque ela foi norteada por um trabalho muito bem organizado que vocês trouxeram e fizeram. Bacana. De novo, a gente senta aqui, por mais que a gente tenha um livro a mais de experiência que vocês, a gente aprende também. Então, hoje eu aprendi com vocês, bacana. Então, Gilberto, a Mariana do Vinho, né, e todos nós aqui que interagimos mais. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem, quando a gente, eu imagino que finalize aí o tema ansiedade. Não sei se vocês finalizam em mais um ou dois encontros, mas isso é Vamos só um tentar detalhe. finalizar no encontro que vem, mas se não der, Aham, a gente estende para o outro. Mas, a princípio, vamos tentar, né? Vamos ver. ótimo. Tá bom, gente. Muito obrigada, abração Grande e até. abraço. Tchau, tchau. Obrigado, até Tchau, terça. tchau, até. Até mais.